A Diretoria de Comunicação da UFU te convida. Bora prosear? Olá, professores, alunos, técnicos, terceirizados da Universidade Federal de Uberlândia. Eu, Vitor Hugo, Eliane Moreira, estamos aqui de volta com Bora Prosear, esse programa que leva para você sempre os artífices da Universidade Federal para pertinho de você, para que você conheça um pouco mais da sua vida acadêmica, das curiosidades, da sua vida pessoal. E hoje a nossa convidada, ela é a Catarina Machado Azeredo, ela que nasceu em 8 de julho de 1983, em Belo Horizonte. Ela estudou a vida inteira na rede pública de ensino, se formando em nutrição pela Universidade Federal de Viçosa. Ela também concluiu o mestrado lá. Ela é doutora em epidemiologia pela Universidade de São Paulo e pós-doutora por Harvard. Ela veio para Uberlândia aos 26 anos, quando passou no concurso para ser professora na Faculdade de Medicina da UFO. Hoje a Catarina é mãe do Maurício, vice-reitora da Universidade Federal de Uberlândia e a convidada especial desse programa, porque, como todos sabem, uma universidade é feita de gente, Eliane. E gente é feito de histórias, não é isso, Vitor Hugo? Então, bora prosear com a professora Catarina. Professora, seja muito bem-vinda. A senhora é filha de uma família com 4 irmãos, é isso? Isso. Bom, obrigada pelo convite para estar aqui hoje com vocês proseando. Eu sou a filha mais velha de uma família de 4 filhos, né? Tenho 3 irmãos. E como foi a sua infância? Então, a minha infância, ela foi... Eu acho que tem 2 fatos importantes que demarcam um pouco a minha infância, assim. Primeiro, a união entre eu e meus irmãos, porque a gente tem uma diferença de idade muito pequena, dá 1 ano e meio, quase 2 anos. A minha mãe, ela foi rápida, e aí somos 4 muito próximos de idade, e isso fez com que a gente tivesse muita proximidade. Mas a gente viveu um fato, né, difícil, que foi o falecimento do meu pai. Ele morreu quando eu tinha 7 anos, então eu tinha uma irmã de 5, um irmão de 3 e uma irmãzinha de 1 aninho de idade. E aí isso acabou unindo muito a gente com a minha mãe, porque ela sempre falava pra gente, olha, nós temos que trabalhar em equipe, vocês têm que ser um time, vocês têm que ser uma equipe, um ajudando o outro, pra gente conseguir seguir. Então, tem a alegria, assim, dos irmãos, de casa cheia, de brincadeira, e tem as tristezas e a dificuldade, né, de que crescer numa família monoparental, com uma mãe sozinha, trabalhando o dia inteiro, professora da rede pública, trazem também. E a ausência dessa figura paterna que meu pai, assim, né, do que eu me lembro, que é pouco, porque eu tinha 7 aninhos, mas do que todo mundo conta também, sempre foi uma pessoa muito amiga, carinhosa, próxima, então, dessa ausência. Essa parte da sua vida você vivia em Belo Horizonte, não é isso, Catarina? Vivi. Nasceu onde lá, Catarina? Eu nasci em Belo Horizonte, a gente morava lá no Gutierrez, e aí depois a gente, com o falecimento do meu pai, a gente acabou mudando, fomos morar na região da Pampulha, e aí ficamos até mais distante também do centro. E como foi a vida depois da perda do seu pai? A sua mãe trabalhava fora e vocês, como ficavam? Pois é, então, a gente tinha apoio da minha avó, que ficava em alguns momentos com a gente, e de uma moça que ajudava em casa, assim, e aí ficava. Então, era período de escola, a gente estudava também muito tempo. Antes do meu pai falecer, a minha mãe tinha uma escolinha, e aí, com o falecimento do meu pai, acabou que ela não teve condição financeira de manter a escolinha, então fechou. Mas enquanto ela teve a escolinha, a gente ficava muito tempo, passava o dia inteiro na escolinha para ela poder trabalhar. Depois ela foi ser professora, voltou a ser professora da rede pública, como contratada. Então ela tinha aqueles contratos do Estado que duravam só de fevereiro a dezembro. Então janeiro ela ficava desempregada, geralmente, né, porque era quando tinha a recontratação. E trabalhava manhã, tarde e durante um período manhã, tarde e noite, assim, para conseguir sustentar a gente, né? Infelizmente, o salário de professor ainda é muito baixo. A gente, né, estava comemorando aí essa semana do professor, mas na rede pública a situação ainda é mais difícil. Então, ela trabalhava o dia inteiro, a gente ficava às vezes com a minha avó, fomos crescendo também, e aí eu ajudava a olhar meus irmãos, conforme eu fui ficando mais velha, a gente ia ficando junto. A sua família ainda mora em Belo Horizonte, Catarina? Não, hoje em dia está meio... Uma parte sim, mas a família dos meus pais ela é original do Rio de Janeiro.
Então, tem uma grande parte que ainda está no Rio de Janeiro. Eles se casaram e foram para Belo Horizonte, levaram alguns parentes à época, né? Os dois eram do Rio? Os dois do Rio. E deu para brincar, Catarina, no meio desse tanto de acontecimentos, com os irmãos, com o vizinho, com a vizinha, dava para... Dava. A gente ainda brincava muito na rua nessa época. Ainda a segurança não era um problema como é hoje. Então, a gente conseguia brincar muito. Tinha muitos amigos na rua que a gente morava e a gente interagia com eles. A gente brincava entre a gente. Os 4, a gente já era um grupo grande, né? Então, qualquer coisa, a gente conseguia jogar jogo sozinhos. A gente assistia muito filme. E a minha mãe, por ser professora, ela sempre teve muito essa questão lúdica também. Né? Então, a gente sempre desenvolveu muito a imaginação, a criatividade. Então, a gente brincava com cabaninha em casa, todos montávamos cabaninha. A gente brincava com o que tinha de brinquedo, né? Enfim, com os vizinhos, com os amigos. Então, a tristeza não foi um marco principal na minha infância, sabe? Eu acho que eu tenho outras boas lembranças que ajudaram a ressignificar. Apesar da perda, eu acho que a alegria, as brincadeiras... Enfim, tudo que minha mãe fazia, eu até hoje não sei muito bem como ela conseguiu, mas ela conseguiu passar pra gente essa alegria, esse companheirismo, então... E o ensino médio, você fez química, é isso? Pois é, lá em Belo Horizonte a gente tem alguns colégios técnicos, como eu sempre estudei em escola pública, e eu queria fazer vestibular, assim, então 2 colégios técnicos, né, o Cefet e o Coltec, que é o colégio técnico da UFMG, são colégios públicos, mas que têm uma formação muito boa para preparação também para vestibular, além de dar uma profissão. Então, eu prestei o Coltec, na época, que é o colégio técnico da UFMG, passei e aí fiz técnico em química lá. E aí, logo em seguida, já consegui passar no vestibular também, porque realmente a formação lá era muito boa. Essa formação sua em química, você acredita que ela tenha influenciado na sua escolha da faculdade? Sim, porque na nutrição tem muita química, tem bioquímica de alimentos, então, inicialmente, ela teve, quando eu estava pensando em que curso eu gostaria de seguir, então... O curso de Química ele tem muito de exatas também, e tem essa parte da bioquímica, e então isso me direcionou um pouco para a nutrição. Mas não foi só isso. O colégio técnico, ele é um colégio que, dentro da UFMG, ele tinha muita influência, assim, das questões sociais, assim. Então, permeava, porque os nossos professores eram mestres, eram doutores, e a gente vivia um momento político difícil no país, de restrição orçamentária para as universidades. Então, meu ensino médio foi muito consciente das questões sociais e políticas e da importância da educação para isso. Então, eu me lembro que tinham ônibus que saíam da frente do colégio para a gente ir para a Praça 7 fazer protesto. Então, isso também foi uma coisa que me direcionou na faculdade, porque logo em seguida já tinha uma discussão da fome no Brasil, do programa Fome Zero, que estava se apresentando como uma política que poderia, né, que estava sendo lançada. E aí eu entrei na faculdade em 2002, então em 2001 já se tinha essa discussão, e logo em seguida a gente teve... Então, quando eu pensava nutrição, eu pensava, bom, tem a parte da química que me interessa, mas tem também a parte de discutir a alimentação, das questões sociais, de quem tem acesso à alimentação e quem não tem. Eu acho que o fato, né, de eu ter crescido, né, numa família que teve dificuldades financeiras em função da perda do meu pai, de ter sido uma família, né, uma família grande para os dias de hoje. Então, isso também me fez ter um pensamento crítico de querer um curso que pudesse gerar uma atuação pensada socialmente. Tanto que na faculdade eu acabei seguindo a área social mesmo, a área de nutrição social. A química eu acabei me afastando. Ô, Catarina, queria que você me falasse um pouquinho mais dos seus irmãos, né, Vitor Hugo? Também são professores? Não. Então, a gente tinha uma coisa que a gente brincava quando éramos pequenos, que como minha mãe era professora, e era da época do mimeógrafo,
Então ela chegava em casa cansada, lembro. Eu rodava para ela em casa, porque ela chegava à noite cansada e às vezes a gente estava acordado, eu e meus irmãos, e a gente rodava. Às vezes ela até pedia, falava, sua letra é mais bonita quando eu fui ficando mais velha, então você escreve para mim as provas e os trabalhos. E aí a gente falava, não, ninguém aqui vai querer ser professor, porque dá muito trabalho, a gente trabalha quando está na escola e quando está em casa. Só eu que acabei seguindo a carreira docente. As minhas 2 irmãs são enfermeiras e o meu irmão é advogado. Agora, você está no limite do tempo que vai referenciar a minha pergunta. Eu sempre quis uma pessoa que tivesse nascido ali por 83, 84, para saber qual que foi a tendência dela, porque você, com 12 anos, você começa a se deparar com a internet. Quer dizer, eu já estava com quase 30, né? Não é bem isso, não 20 fala, e poucos. Não, Vitor. Mas como é que foi essa Catarina analógica e a Catarina digital? Como é que foi esse encontro? Pois é, então, quando surge, na verdade, a internet, o acesso ainda era pequeno, né, ao computador. Então, assim, eu tinha muito pouco, a gente não tinha computador em casa, então eu tinha contato, às vezes, com colegas que tinham esse acesso, e aí a gente usava para coisas muito limitadas, né? Eu lembro que tinham joguinhos, algumas coisas. Eu me lembro mais das questões de computador e internet já na faculdade, porque foi quando... E também eu não tinha computador, mas lá na Federal de Viçosa eles tinham um laboratório de computação que ficava disponível para os alunos fazerem trabalho. Aí o uso principal era para escrever trabalho, né? Mesmo na época de escola, os meus trabalhos ainda não eram em computador, não. Eles eram todos manuscritos, então foi na faculdade que eu comecei a usar o computador para fazer trabalho, para usar a internet para pesquisas, né? Eu cresci com Barça, eu cresci com enciclopédia ainda, então eu usava... Com cheiro do livro. Com cheiro do livro, indo em biblioteca, eu ia muito em biblioteca. Aliás, esse cheiro do livro é uma coisa que não nos abandona, né? Daqui a pouquinho a gente volta com Bora Prosear, a relação da Catarina com os estudos, com a UFO. Bora Prosear vai para um breve intervalo e volta já. Uma universidade é feita de pessoas. E pessoas são feitas de histórias. Sabe, Lili, nada melhor do que uma boa prosa para a gente conhecer melhor as pessoas, suas histórias e suas ideias. Com certeza, Vitor Hugo. Então, bora prosear. Bora prosear. Toda pessoa é múltipla. Suas ideias e suas histórias vão muito além dos muros da universidade. Cada pessoa deve ser respeitada, valorizada e ouvida em toda a riqueza da sua trajetória. Convidamos você para prosear com a gente. Para ouvir e contar histórias, para rir e se emocionar. Bora prosear! Todas as quintas-feiras, às 8 da noite, na Rádio Universitária e no canal da UFO no YouTube. Estamos de volta. E aí? Bora prosear? De volta com Bora Prosear. Nós estamos aqui trazendo para você hoje a vice-reitora da Universidade Federal de Uberlândia, ela que também tem um histórico de estudos sensacional, a Catarina Azeredo, Eliane. Exatamente, não confundir, né? Azeredo com Azevedo. Azeredo de Belo Horizonte. Nós estamos falando isso exatamente porque a Catarina nos confidenciou que o Azevedo é uma coisa comum quando chamam ela. Não é isso? Confundem o nome dela. Então, Catarina, você saiu da sua cidade de Belo Horizonte, junto à sua família, seus irmãos, para estudar em Viçosa, na Universidade Federal. Como foi essa mudança, essa adaptação? Bom, então, na época não existia o curso de nutrição lá na UFMG. Ele abriu depois. Então, como eu tinha decidido que eu queria fazer nutrição,
eu prestei Ouro Preto e Viçosa. E aí minha mãe já sabia que se passasse que eu iria para um desses lugares. Eu prestei na UFMG Farmácia também, mas não era o meu curso de escolha. E aí fui para Viçosa. Eu acho que primeiro é difícil, né? Lógico, você sair de casa e começar do zero convivendo com outras pessoas, porque eu fui morar, né, dividindo apartamento inicialmente. E aí teve a parte boa da autonomia, que eu acho que hoje é fundamental. Eu estou com um filho e eu fico pensando que quando ele crescer é importante ter esse período fora, longe da casa dos pais. Assim, para mim foi importante para minha formação, para o meu crescimento, mas é muito difícil também, né? Porque você assume de repente todas as responsabilidades, além do estudo, você passa a ser responsável por todas as outras dimensões, assim, de fazer compra para você ter o que comer, né? Das roupas, enfim. Tudo que envolve você cuidar realmente de uma casa, de uma vida. Mas é uma cidade, que Viçosa é uma cidade universitária mesmo, né? Então, assim, tem também esse clima de interior, de cidade pequena, também acolhedora, todos muito jovens juntos, passando pelas mesmas dificuldades. Então, a gente acaba conseguindo ter um apoio, assim, de amigas. Eu tive muitas amigas que a gente se apoiou bastante. Todas vivendo a mesma realidade, Exato. Né? Todas ali estavam saindo de casa, começando uma nova vida. Esse período de faculdade, Catarina, você precisou de bolsas para poder se manter na Universidade Federal de Viçosa? Precisei. Bom, quando eu cheguei já de início, a minha mãe ainda estava trabalhando. Eu acho que esse é um ponto importante que até guiou um pouco do pensamento, assim, que eu fui desenvolvendo para pensar a política de assistência estudantil até aqui na UFO. Minha mãe tinha um emprego e estava trabalhando, e aí eu conseguia morar numa república, dividir o apartamento com várias colegas, né? Lá para o meio da minha faculdade, ela foi demitida. E aí a nossa condição financeira piorou bastante de uma hora para outra. Então, eu precisei morar no alojamento da universidade. Eu consegui, um pouco antes dela perder o emprego, como o salário já era baixo, eu já tinha acesso ao RU. Então, eu tinha uma bolsa alimentação que me dava acesso ao restaurante universitário e eu comia, fazia todas as minhas refeições lá. Mas quando ela foi demitida, a situação se agravou ainda mais. Então, eu fui morar no alojamento e aí eu não tinha despesa nenhuma, né? E eu tinha bolsa de iniciação científica, porque desde que eu entrei na universidade, eu sabia que eu queria fazer pesquisa. Como o meu ensino médio tinha sido com professores, mestres e doutores, eu já queria fazer mestrado, fazer doutorado. Eu já entrei na universidade querendo pesquisar. Então, eu já me envolvi em grupo de pesquisa e aí eu tive bolsa de iniciação desde muito cedo. Eu fui monitora antes, monitora das disciplinas, recebendo uma bolsa. E depois, quando eu cheguei no terceiro período, que aí já podia ter iniciação científica, eu fui bolsista de iniciação. Então, eu tinha acesso tanto às políticas de assistência estudantil, quanto às bolsas de pesquisa, né? E aí eu falo que isso ajudou a guiar a assistência estudantil pensada aqui na UFO, porque às vezes a gente tinha editais que eram em períodos específicos, para os alunos concorrerem, mas a situação financeira dos estudantes ela pode mudar fora desse período, né? Então, isso ajudou a gente a pensar num fluxo contínuo de edital de assistência estudantil para os estudantes, porque em qualquer momento que eles tiverem a necessidade, eles precisam ter o acesso para não terem que abandonar os estudos. Se naquele momento que minha mãe foi demitida, eu morando em outra cidade, não tivesse acesso à assistência estudantil, né? E aí eu falo que a universidade ela é muito importante para tudo, assim. Então, eu tinha acesso à biblioteca com todos os livros que eu não podia pagar também na época, eu tinha acesso à moradia, eu tinha acesso à alimentação, né? Lá não precisava de transporte, porque o alojamento era dentro da universidade também, e a gente andava muito a pé, cidade muito pequena, né? Mas tudo que eu precisava, a universidade, ela oferecia para que eu tivesse possibilidade de manter os estudos. E o mestrado, Catarina, quando começou? Foi na Federal de Viçosa também? Foi. Quando eu estava terminando a graduação, eu comecei a prestar concursos. E aí eu passei num concurso da Secretaria de Estado de Saúde, no último ano da faculdade. Então, e aí, porque lá também o mestrado não tinha bolsa. E eu já não podia mais depender da minha mãe depois de formada. Eu sabia que eu tinha que conseguir, na verdade, ajudar um pouco em casa. Então, eu passei nesse concurso e prestei o mestrado. Aí eu consegui trabalhar e fazer o mestrado lá em Viçosa, porque lá não tinha quase nenhuma bolsa disponível para o mestrado. Então, eu fiz meu mestrado trabalhando na Secretaria de Estado de Saúde.
eu tinha passado para Belo Horizonte, mas aí eu pedi transferência para Viçosa para conseguir fazer o mestrado lá e conseguir conciliar as duas coisas. Agora, só para voltar lá no Catarina estudante, né, de universitária, e aí já vai minha visão de pai, viu, Eliane? A Viçosa é quantos quilômetros de Belo Horizonte? Isso aí é por causa da frequência que eu queria saber qual a frequência que vocês se viam. Porque isso para um pai e para uma mãe é complicado, né, Lili? É muito difícil. Dá uns 280 quilômetros e na época a gente não tinha, né, o WhatsApp para poder se falar. Sim. Os celulares eram muito... O telefone era caro. Caríssimo, quase ninguém tinha acesso, então as ligações eram muito caras. Eu conseguia ir em casa final de semestre e eventualmente no meio depois foram criados alguns ônibus que os estudantes se juntaram para conseguir baratear e alugavam o ônibus para... fazer esse trajeto. Tinha muita gente de Belo Horizonte, então eu conseguia ir com uma frequência um pouquinho maior, mas na maioria das vezes ficava o semestre todo lá e voltava no final do semestre. O meio de comunicação geralmente era o orelhão ou o telefone comum? Não, tinha telefone... Mas tinha orelhão também? Orelhão. Tinha. O das fichas? Na época do alojamento não tinha telefone lá, então ou eu usava algum celular de alguma colega, ou a gente fazia por telefone fixo, celular era muito caro, né? Mas era principalmente com telefone fixo ou com orelhão, que tinha também lá no alojamento um telefone da universidade que aí a minha mãe podia ligar para a gente se comunicar. Uhum. E sobraram amigos dessa época de faculdade? Tem algum aqui que se encontra ou se encontrou? Como é que é isso aí? Eu tenho muitas amigas, especialmente as que moraram comigo no alojamento, porque a gente criava uma grande família, vínculo, né? Era um vínculo muito forte. O alojamento, para vocês entenderem, era um espaço em que tinham 5 camas, que era um quarto. Tinham 4 guarda-roupas, porque ele foi feito para 4 pessoas, e aí a demanda era maior, eles transformaram em 5. E do outro lado desse quarto, tinham 4 escrivaninhas. E tinha um banheiro compartilhado com um pedacinho, uma pia que seria de cozinha. Então a gente ficou muito próximo, porque a gente dormia junto, a gente estudava junto. E como eram 4 escrivaninhas, a gente tinha que revezar, porque éramos 5 meninas. Então a gente manteve um vínculo muito forte de amizade. Hoje eu ainda me encontro com elas de vez em quando, não é sempre, tem uma em Goiás, 2 que estão em Belo Horizonte, a gente acaba se encontrando com mais frequência, mas eu ainda tenho contato com elas pelo WhatsApp, a gente se manda mensagem, a gente conversa, sabemos da vida uma das outras, né, dos nascimentos dos filhos, trabalho. E o doutorado, Catarina? Foi também na Universidade Federal de Viçosa. Você fez um doutorado de sanduíche, não é isso? Isso, o meu doutorado. Aí eu já tinha passado aqui na UFO. Eu passei aqui em 2010. Eu tinha terminado o mestrado em 2009 e passei no concurso aqui em 2010. Então, eu entrei só com mestrado. E aí, quando eu entrei aqui na UFO, eu já ia fazer o doutorado, né? Isso já estava nos planos, mas quando eu entrei aqui... por proximidade, inclusive, né, de São Paulo e pela facilidade, eu acabei optando por prestar o doutorado em São Paulo, na USP de São Paulo. E aí eu fiz lá, no meio do doutorado, o meu orientador tinha contatos na Inglaterra e ele falou, você quer fazer um doutorado de sanduíche? Eu falei, quero. Aí foi o desespero da língua inglesa, né, porque eu não tinha feito inglês formal, eu tinha estudado por conta própria. Então, o meu inglês era muito básico. Eu conseguia ler textos, porque por conta do mestrado você precisa ler textos acadêmicos, mas é muito diferente um texto acadêmico com linguagem específica para o que você conversa com as pessoas, né? Para um diálogo realmente. Volta lá no que você não entendeu e numa aula o cara está falando, quando você vai procurar o que ele falou, ele já está no segundo item. Exatamente. Aí eu fui correr atrás disso, assim. E não dava para entrar em cursinho de inglês, eu tinha que já ter aula particular. Como eu já estava trabalhando aqui na UFO, eu consegui pagar aulas particulares e estudava muito por conta própria para poder acelerar o processo. E aí consegui passar nos testes que eles pediam pela universidade, né, para comprovar minha proficiência em inglês e fui... no fim, acabei indo para Londres mesmo, fiquei numa universidade bastante renomada lá na área de epidemiologia, que é a London School, e foram 8 meses muito importantes para a minha formação, para o meu desenvolvimento pessoal, profissional. E como era a rotina de fazer o doutorado em São Paulo?
Pois é, foi uma rotina difícil, porque como eu já estava aqui na UF e estava no período probatório, eu não tinha direito a me afastar ainda, né? Então, eu cursava as disciplinas lá e, eventualmente, o semestre aqui também estava acontecendo. Então, eu tinha que ministrar as minhas aulas e fazer as disciplinas de lá. Muitas vezes, eu viajava a noite inteira de ônibus, né? E aí chegava lá de manhã em São Paulo, pegava o metrô, ia para a USP, lá na Doutora Arnaldo, que é a área da saúde, eu fiz na Faculdade de Medicina de lá, e aí assistia a aula de manhã ou de tarde, voltava, pegava o ônibus da noite, voltava para Uberlândia para dar aula no dia seguinte. Então foram... Bem difícil, né, Catarina? Eu tinha 27 anos na época, tinha muita ainda energia. conseguia. Que prosa boa, hein? Essa prosa vai continuar daqui a pouquinho. A gente está aqui com a professora Catarina Azeredo, que é vice-reitora da Universidade Federal de Uberlândia. Daqui a pouquinho a gente continua falando da Catarina acadêmica, estudante, mestranda, doutoranda, e vamos falar também de gestão e de maternidade. Bora prosear, volta daqui a pouquinho. Bora prosear, vai para um breve intervalo e volta já. Uma universidade é feita de pessoas. E pessoas são feitas de histórias. Sabe, Lili, nada melhor do que uma boa prosa para a gente conhecer melhor as pessoas, suas histórias e suas ideias. Com certeza, Vitor Hugo. Então, bora prosear. Bora prosear. Toda pessoa é múltipla. Suas ideias e suas histórias vão muito além dos muros da universidade. Cada pessoa deve ser respeitada, valorizada e ouvida em toda a riqueza da sua trajetória. Convidamos você para prosear com a gente. Para ouvir e contar histórias, para rir e se emocionar. Bora prosear! Todas as quintas-feiras, às 8 da noite, na Rádio Universitária e no canal da UFO no YouTube. Estamos de volta. E aí? Bora prosear? Bora prosear, tá de volta. Eu, Vitor Hugo, Eliane Moreira, estamos recebendo hoje a Catarina Azeredo, que é a vice-reitora da Universidade Federal de Uberlândia. A gente está aqui querendo saber um montão de coisas, curiosidades sobre a Catarina, né, Eliane? Então, agora a gente quer saber um pouquinho, Catarina, da sua dissertação de mestrado. Vamos voltar lá no mestrado, né? Me parece que a sua dissertação ela mudou a recomendação da política do Programa Nacional de Suplementação de Ferro. É isso mesmo? Então, Eliane, como eu comentei, eu passei para um concurso na Secretaria de Estado de Saúde. Então, eu estava trabalhando na secretaria e fazendo mestrado. E aí, na hora de definir o meu projeto, o Ministério da Saúde tinha acabado de lançar essa política, esse Programa Nacional de Suplementação de Ferro, que propunha uma suplementação que era uma vez só por semana para as crianças, a partir de 6 meses de idade até 2 anos, com uma dose muito maior, mas só uma vez por semana, em comparação ao que a Sociedade Brasileira de Pediatria preconizava. E aí, a gente discutindo, né, eu e a minha orientadora, nós vimos a oportunidade de testar essa política, porque ela foi implementada e não tinha sido avaliada ainda, né? Até que ponto essa nova suplementação semanal era melhor do que a diária, igual ou pior. E aí a gente resolveu testar. Então, a gente avaliou em várias unidades básicas de saúde, a gente fez uns sorteios e avaliamos as crianças. Algumas recebiam ainda por orientação do médico a suplementação diária e outras já estavam na suplementação semanal. Então, a gente fez uma avaliação comparando essas crianças e a gente percebeu que a suplementação semanal ela se saía pior. As crianças tinham mais risco de anemia quando tomavam a suplementação semanal do que a diária. Em parte porque, às vezes, se a mãe ou o cuidador, o familiar, o pai, que administrava esquecia, tendia a ficar para outra semana. E na diária, se você esquecia um dia, você tinha a possibilidade de dar no dia seguinte. Então, uma parte tinha a ver com a adesão,
mas a outra parte tinha a ver com a quantidade mesmo de ferro, porque a dose diária era por quilo de peso, enfim, tinha a parte biológica. Então, a gente acabou concluindo que aquele programa, do jeito que ele tinha sido planejado, ele não era adequado. E aí, não foi só a minha dissertação, né? Junto com a minha dissertação, foram surgindo outros estudos no Brasil, porque a evidência científica, ela precisa também de várias evidências para conseguir mudar uma política pública. Então, o meu mestrado foi uma das evidências, junto com outros mestrados de outras pessoas que mostravam que essa suplementação não era efetiva, e aí o Ministério da Saúde acabou mudando a Política Nacional de Suplementação de Ferro. Interessante, né, Vitor Hugo? Interessantíssimo. Agora, esse lado político seu também, você já falou en passant, desse lado político, né, da Catarina. Foi o que te levou a ser a primeira nutricionista eleita para dirigir a Faculdade de Medicina da UFO? Eu acho que uma das coisas foi porque, como a minha formação ela foi se voltando para a área de saúde coletiva, que é uma área que discute mesmo, né, a importância da participação política, porque a área de saúde coletiva ela tem uma parte de políticas públicas, tem a parte de epidemiologia, né, e tem a parte de ciências sociais. Então, na parte de política, eu já entendia, desde que eu cheguei na UFO, muito cedo eu acabei participando de colegiados, de curso, participando do conselho da faculdade. Então, eu comecei a entender que se a gente quiser transformar o ambiente que a gente trabalha, que a gente vive, né, a gente precisa ocupar os espaços. E aí, porque se a gente não ocupar, outras pessoas vão ocupar esses espaços e não necessariamente, né, os interesses que são os interesses que você acredita vão ser defendidos. Então, em parte sim, porque eu acabei me envolvendo, né, nas instâncias decisórias e fui tendo uma ideia de como a faculdade funcionava, como eu poderia contribuir para a faculdade funcionar melhor. Mas muito por, eu acho que essa habilidade de diálogo que eu sempre tive, de trabalhar em equipe, porque aí, para eu chegar à direção da faculdade, não tinha que ser um desejo meu só, né? Eu acho que a comunidade precisava reconhecer competências em mim de liderança, de defesa da universidade, da faculdade, para que a gente pudesse crescer. Então, eu acho que a habilidade de diálogo que eu fui desenvolvendo, essa habilidade de trabalho em equipe que desde a infância eu fui desenvolvendo, eu acho que isso, junto com a compreensão política, social da universidade, de que a gente precisa ter argumentos e evidências para que as coisas mudem, né, e trabalhar no convencimento, e não de uma forma autoritária, não de uma forma individual. Isso fez com que a comunidade da FAMED entendesse que eu era uma possível liderança, mesmo não sendo médica, né? Porque na Faculdade de Medicina a gente tem 3 cursos, enfermagem, medicina e nutrição. Eu primeiro comecei como diretora substituta do antigo diretor, que era médico, e eu acho que isso me deu a oportunidade de mostrar para as pessoas que não é a formação básica que faz um bom gestor necessariamente, né? Como aqui a gente tem diferentes formações, a gente não tem só administradores fazendo gestão, a gente tem médicos, enfermeiros, enfim, advogados, né, uma série de formações fazendo gestão. Essas competências, essas habilidades fizeram com que a comunidade me reconhecesse como uma possível líder, e aí me levou. E eu acho que o lado político, talvez, que você tenha trazido, tem a ver com a questão feminina, porque eu sempre enfrentei dificuldades por ser mulher, né, no âmbito da universidade, da academia. E aí a gestão é também um espaço que sempre foi construído para o perfil masculino, pensada para o homem, ocupada por homens majoritariamente. Então, eu acho que teve a questão da formação, de não ser médica, que isso foi construído por habilidades e competências, mas teve também um desejo de, enquanto mulher, ocupar esse espaço que vinha sendo ocupado por homens majoritariamente, e a possibilidade de mostrar que as mulheres também podem fazer gestão e que elas fazem gestão diferente dos homens, não é melhor nem pior, né? Mas que é importante ter diversidade na gestão, porque aí os interesses, a forma de ver o mundo, ela é representada pela diversidade de pessoas que a gente tem na nossa comunidade. Então, talvez o lado político principal tenha sido, no meu pensamento, de que a gente precisa ter mais mulheres também na gestão naquele momento da faculdade.
E mostrar que mulher faz gestão, né? Que dificuldades, Catarina, você enfrentou sendo mulher? Eu acho que a gente ainda enfrenta. Eu vou falar de uma forma mais genérica, mas assim, há uma dificuldade muitas vezes em que eu conduzia reuniões e que eventualmente uma coisa que eu tinha falado, eu acho que isso todas as mulheres já devem ter passado em alguma medida, né? Você dá uma sugestão ou você está conduzindo uma reunião e aí a outra pessoa fala aquilo que você disse e aí tem crédito se for um homem falando e aquilo que você falou não tem. Eu já entrei em reuniões que eram em grupos de homens, né? E eles falaram, nossa, agora a reunião ficou mais bonita, coisas que a gente sabe que homens não escutam. Ou fui chamada de menina em reuniões, e um homem jovem na gestão não é tratado como um menino, mas uma mulher jovem na gestão é muitas vezes tratada como menina. Então, são coisas diversas, né? E que eu acho que ainda existem. Existem dentro da universidade, existem fora da universidade, né? Eu vejo que o olhar feminino, o olhar político, ele requer uma coisa muito inerente à mulher. É a sensibilidade da leitura política de um contexto e a capacidade de articulação, que eu acho que as mulheres têm muito. Então, eu te perguntaria o seguinte, hoje você é vice-reitora da Universidade Federal de Uberlândia. Como é que tem sido esse desafio, Catarina? Então, eu acho que essa questão da habilidade feminina para não tomar decisão precipitada diante de um problema complexo, porque aqui na universidade a gente enfrenta problemas complexos o tempo inteiro, isso tem me ajudado. Porque às vezes as coisas chegam, né, de um jeito muito é rápido ou muito atribulado, e aí ter calma de parar e pensar e refletir sobre aquilo antes de tomar uma decisão, ouvir as pessoas, né, para que não seja uma decisão que você ouviu só um lado. Eu acho que muitas vezes acontece isso, chegam problemas e aí você tem um lado da história e você precisa ouvir o outro também para tomar a melhor decisão. Mais recentemente, uma coisa que tem me chamado a atenção, porque também eu tenho um olhar muito atento para essas questões de machismo e elas me afetam muito diretamente, tem acontecido, às vezes, no ambiente externo à universidade, de eu ser chamada, por exemplo, para representar a universidade em alguns momentos que o professor Carlos não pode. E aí, externamente, né? Então, as pessoas convidam a gente, falam, olha, é muito importante que a gestão esteja. Chega no evento e aí, olha, nós estamos atrasados aqui na fala, nós vamos cortar a sua fala. E aí eu vejo que todas as outras falas de todos os outros homens... Você é muito importante, mas nesse momento... Exato. E aí isso é uma coisa que tem gerado uma reação, mas que é muito importante porque a equipe que está conosco também, de pró-reitores e pró-reitoras, vem desenvolvendo isso. Então, quando esse olhar também, os homens e mulheres, né? Porque eu sempre falo que para a gente mudar a sociedade não basta as mulheres quererem, a gente precisa ter os homens do nosso lado e entenderem que a desigualdade é ruim para todo mundo. Então todo mundo está muito sensível. E aí hoje, quando acontece alguma coisa desse tipo, alguém vai lá e fala, olha, eu acho que é importante manter. Porque é um lugar muito masculino ainda, né? Então, por exemplo, hoje, desafios que eu tenho, eu vou participar de muitas mesas em muitos lugares externos ao UFO, com mesas majoritariamente masculinas, assim. Então, eu sou, muitas das vezes, a única mulher representando mulheres, né, dentro do ambiente de gestão. Mas os desafios são muito grandes. Eu tenho desafios que são pessoais, como o desafio da maternidade, né? Que é isso, as reuniões elas acontecem e muitas vezes na gestão não tem hora para acabar. É isso que eu ia te perguntar, como é que concilia maternidade com o cargo de gestão? É isso, é o que as mulheres fazem isso, né? Há muitos anos conciliam tudo, vida pessoal, profissional, dificuldades financeiras, às vezes fazendo tudo isso sozinha, sem um companheiro. Eu tenho, né, a sorte de ter um companheiro que é muito próximo, muito participativo, então que realmente não me ajuda, ele divide de fato as tarefas de casa com o nosso filho, mas tem coisas que infelizmente, né, ou felizmente, elas são do universo materno e que aí muitas vezes a criança quer você e não tem jeito. Então eu acho que para conciliar, eu ouço muito e já li muito sobre a necessidade da gente equilibrar as coisas, né? Mas eu estava lendo outro dia uma autora dizendo que esse equilíbrio não existe, que o que acontece é que em alguns momentos você vai conseguir dar mais peso para o trabalho, para a carreira, em outros para a vida familiar. E eu acho que é um pouco assim,
Tem momentos que eu sinto que a UFO precisa muito de mim, e aí eu me dedico mais, e aí o Maurício fica um pouquinho mais com meu marido, e tem momentos que eu falo, não, agora ele precisa um pouquinho mais de mim, e aí eu me dedico um pouco menos, sabe? E eu acho que é priorizar, e uma habilidade de fazer as coisas com muita eficiência que eu desenvolvi após a maternidade, assim, que eu acho que é próprio também do universo feminino, que é você conseguir fazer as coisas com objetividade. Assim, hoje eu não me demoro em reuniões que tem, né, que podem ser com temas que podem ser resolvidos em meia hora. As minhas reuniões duram meia hora, elas não duram 2 horas para as pessoas contarem casos e devagar. Eu me tornei uma pessoa, eu já sempre fui muito objetiva, mas eu acho que agora, nas reuniões, nos compromissos, eu tento ser mais. Você vai descobrir o que é prolixo quando você começar a ir nas reuniões escolares do Maurício. O Bora Prosear volta daqui a pouquinho com a Catarina falando de mudanças possíveis. O papo tá bom, né, Eliane? Bora prosear. Bora prosear daqui a pouco. Bora Prosear vai para um breve intervalo e volta já. Uma universidade é feita de pessoas. E pessoas são feitas de histórias. Sabe, Lili, nada melhor do que uma boa prosa para a gente conhecer melhor as pessoas, suas histórias e suas ideias. Com certeza, Vitor Hugo. Então, bora prosear. Bora prosear. Toda pessoa é múltipla. Suas ideias e suas histórias vão muito além dos muros da universidade. Cada pessoa deve ser respeitada, valorizada e ouvida em toda a riqueza da sua trajetória. Convidamos você para prosear com a gente. Para ouvir e contar histórias, para rir e se emocionar. Bora prosear! Todas as quintas-feiras, às 8 da noite, na Rádio Universitária e no canal da UFO no YouTube. Estamos de volta. E aí? Bora prosear? Olá, estamos de volta com Bora Prosear. Estamos recebendo aqui hoje a Catarina Azeredo, que é vice-reitora da Universidade Federal de Uberlândia. E nós estamos aqui discutindo, já falamos de vida pessoal, de vida acadêmica, de política, estamos falando, estamos tocando. E tem sempre uma coisinha a mais a falar, né, Eliane? Então, agora eu gostaria de saber da Catarina. Nós tivemos o fechamento, Catarina, do Centro de Saúde e Escola Jaraguá, o CEJAR, né? Ele foi fechado por determinação do Ministério Público Federal. E para que ele voltasse a funcionar, você teve um papel importante nesse contexto todo. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente de como que foi conseguir trazer de volta esse centro de saúde. Bom, perfeito. Então, o centro de saúde, eu acho que é importante a gente retomar que ele foi criado, né, lá atrás, historicamente, com a participação de professores da Faculdade de Medicina. Então, ele veio para ser esse centro de saúde escola, né, com vários professores que sempre atuaram lá e desenvolveram atividades de ensino, pesquisa e extensão, atendendo a comunidade. Então, não era só ele, né, tinham mais 4, se eu não me engano, eram 5 centros espalhados na cidade de Uberlândia que faziam esse atendimento, anterior ao SUS, inclusive. E aí, com esse fechamento, a gente ficou, né? Teve a reforma, o Jaraguá estava já pronto para voltar, mas precisava de uma articulação política com a Secretaria Municipal de Saúde. E aí, essa condução é que foi feita muito pela reitoria à época, mas com a participação, eu já estava à frente da direção da Faculdade de Medicina, com a nossa participação, para a gente poder, de fato, discutir as ações, como seria o modelo. E aí, pela minha experiência na área de saúde coletiva, né, a gente começou a discutir o modelo da atenção primária, que é o modelo que o Jaraguá se encaixava melhor, mas dentro da saúde da família. Então, a gente começou a discutir isso, não foi uma
uma questão só minha, toda a equipe técnica da FAMED, né, do Departamento de Saúde Coletiva, que estuda essa parte de política de atenção primária, foi envolvido para que a gente pudesse fazer esse desenho envolvendo FAEPO, Prefeitura, Reitoria, Faculdade de Medicina e Faculdade de Odontologia, porque lá também sempre, né, depois de um certo tempo, foram criados os consultórios odontológicos lá dentro, as cadeiras dos consultórios odontológicos. Então, precisou de uma articulação política muito grande, porque envolvia 2 faculdades, uma fundação, a Reitoria e a Prefeitura Municipal de Uberlândia por meio da Secretaria Municipal de Saúde. Foram inúmeras reuniões, a gente tentou chegar no modelo... a gente gostaria de um modelo ideal, não foi possível chegar no modelo que a gente gostaria, mas foi possível alcançar um modelo real para que o Jaraguá voltasse a funcionar. E a grande defesa que tanto eu quanto o diretor à época da Faculdade de Odontologia nós fizemos foi para a inserção do estudante, para que não fosse uma unidade básica de saúde comum, como outras da prefeitura, que fosse garantido esse espaço de formação dos estudantes. Porque lá a gente consegue, o estudante ele é importante, porque ele atualiza a equipe com conhecimentos atuais que ele está estudando, então protocolos novos, novas evidências científicas, e na área da saúde isso, né, tem um volume muito grande e é muito dinâmico, então o estudante contribui com o serviço, melhorando a qualidade do serviço, e ele também se forma um profissional melhor, nutricionista, enfermeiro, médico, porque ele já sabe trabalhar e atender o público, né, de uma forma prática, entendendo os problemas da comunidade. Então, hoje a gente conseguiu construir um modelo, né, que é financiado, credenciado pela Prefeitura junto ao Ministério da Saúde, financiado pela Prefeitura, pelo Ministério da Saúde, a FAEPO faz essa gestão e a gente tem a participação da academia. É um cenário fundamental, porque mais de 80% dos problemas de saúde da nossa população são passíveis de solução no âmbito da atenção primária. Então, a gente precisa formar profissionais que saibam lidar com os principais problemas, que são hoje as doenças crônicas, né? Hipertensão, diabetes, obesidade, as questões de saúde mental. Então, a gente tem uma gama aí, diferentes tipos de câncer, a gente tem uma gama de doenças que são as mais prevalentes na nossa população hoje e que esses estudantes precisam aprender, né? Precisam aprender a vacinar, precisam aprender as políticas de prevenção que a gente tem, que são elas... Quem precisa do hospital... é menos de 5%, né, das doenças que demandam um atendimento médico de alta complexidade, que é esse atendimento hospitalar terciário, que o nosso HC também presta com muita qualidade, com muita excelência. Catarina, você falou agora há pouco em FAEPO. Teve também uma negociação por meio da FAEPO para que vocês conseguissem um terreno, não é isso? Para que fosse construída alguma unidade da Faculdade de Medicina. Você participou também dessa negociação? Porque, na verdade, até hoje a gente ainda tem alguns espaços em que a UFO está e que tem terrenos da FAEPO, né? Então, recentemente, em 2024, o MEC lançou o PAC, o Programa de Aceleração Econômica para o MEC, e aí a Faculdade de Medicina foi contemplada com o recurso, né, que chegaria para construir um prédio. A Faculdade de Medicina não tem um prédio próprio hoje, ela está dividida em 2 blocos que estão com problemas estruturais muito graves, então ela precisa desse bloco, e aí para construir uma parte do terreno, grande parte já era da UFO e um pedacinho pequeno era da FAEPO, então foi necessária uma negociação da reitoria, né, minha e do professor Carlos junto à FAEPO, para que fosse possível a doação desse pedaço do terreno para a gente conseguir executar esses recursos do PAC-MEC a partir de ano que vem, possivelmente. Catarina, você é a primeira vice-reitora da Universidade Federal de Uberlândia, não é isso? Isso, desde a federalização, né? Porque antes de ser a Universidade Federal, a gente teve a irmã Ilá Garotti, que foi vice-reitora, então desde a federalização, sim. E aí, é um peso a mais? Eu costumo dizer que sim, é uma responsabilidade enorme, e principalmente porque eu sei que eu não dou conta sozinha de representar a diversidade que o universo feminino tem. Então, assim, eu ter me colocado à disposição da universidade, né, as minhas competências, o meu tempo, a minha dedicação,
ele é muito importante. Eu acho que a representatividade é importante, né? Perto do Dia das Mulheres, eu recebi de uma servidora que a filha dela tinha feito um desenho meu e me indicado como uma mulher de destaque na escola dela por ser a primeira vice-reitora. Então, o aspecto da representatividade para as mulheres, ele é muito importante, né? Mas eu digo isso desde o dia da posse, assim. O meu desafio maior e o meu compromisso é abrir espaços para que mais mulheres ocupem a gestão. Porque só quando a gente tiver mais equidade, mais mulheres participando, a gente vai ter a possibilidade de mais diversidade de pensamentos, de propostas, né? Colocar a criatividade feminina, a sensibilidade, transformar os espaços de gestão num espaço que caiba todo mundo. Porque eu cresci entendendo e ouvindo que a mulher, para estar na gestão, ela precisava ter um comportamento masculino, que era o comportamento atrelado ao gestor. Um comportamento incisivo, firme, com fala alta, forte. E desde que eu me propus a ocupar a gestão, eu me recusei a seguir esse estereótipo do masculino da gestão. Mas entendendo que o estereótipo ele não dá conta do que a gestão precisa, entendendo que a gente tem que ter diversidade, que eu posso ser a mulher que eu sou com as minhas características, com as minhas competências e fazer uma boa gestão, né? E que outras mulheres que vão ter outras características também vão fazer a gestão. Eu sempre falo isso, quando um homem erra, ninguém fala, homem não serve para gestão, porque tem muitos homens, então aquele homem ele não representa o universo masculino. Ele errou e o erro foi dele. Tá tudo certo. Como nós somos poucas, quando uma mulher erra, eles falam, tá vendo? Mulher não serve para isso. Então, o peso que eu sinto é esse, é o peso da cobrança que eu tenho e que eu já ouvi de muitas amigas mulheres, que a gente tem uma autocobrança, né? De que a gente não pode errar. E ela é uma cobrança externa também. Eu sempre brinco que eu fico ouvindo algumas falas de homens e mulheres em mesas de abertura e a preocupação que a mulher tem com a fala dela, em geral, ela é muito grande, muito maior. E às vezes a gente ouve algumas coisas e você fala, nossa, eu não acredito que eu estou ouvindo isso. Mas veio de um homem, às vezes, né? Muitas vezes. Mas então eu acho que tem isso. Se a gente tiver mais mulheres, se eu errar como vice-reitora, não vai ser a mulher não serve para ser vice-reitora. A Catarina talvez não sirva para ser vice-reitora, mas outras mulheres poderão servir, né? Que a gente tenha outras mulheres na reitoria, nas pró-reitorias, nas diretorias, nas coordenações, porque isso vai dirimir qualquer personalismo e tirar esse peso das nossas costas, né, das costas femininas. Exatamente. Eu quero lembrar para vocês que a UFA ainda, a comunidade acadêmica, ela é formada por uma maioria masculina. E que aliás, feminina, não? Maioria feminina e que a maioria dos cargos, exatamente, maioria feminina e a maioria dos cargos de gestão, historicamente, é dos homens. E que acho extremamente interessante a forma como a Catarina aborda um problema do SEJAR com uma naturalidade e espontaneidade que faz a coisa parecer fácil, onde ela teve que articular com entidades públicas, privadas, que é o caso das fundações, e com vaidades de cursos, e essa articulação acaba que vem para propiciar um bem para as pessoas, né? Então, ela fala com a tranquilidade de quem realmente tem um dom da articulação, né, Eliane? Exatamente. Vitor Hugo, posso só complementar? Eu acho que na questão do SEJAR me faltou falar uma coisa, se eu puder, inclusive, incluir na minha fala, que o que eu acho que ajudou nessa articulação foi conseguir colocar todo mundo na mesma página, de que qual era o nosso foco ali? O atendimento à população. Exatamente. Então, assim, foi fazer todo mundo entender. Tá, eu estou preocupado em formar o meu aluno, eu estou preocupado em atender o paciente que vai reclamar, eu estou preocupado com o dinheiro, mas qual que era o bem que unia todo mundo ali? Era a sociedade que estava descoberta há
mais de quase que 3 anos, 2 para 3 anos, por causa do fechamento, depois a reforma e depois o período que a gente demorou para reabrir. Essa sociedade, essa comunidade, essas pessoas estavam sem atendimento ou estavam sendo direcionadas para outras unidades que não atendiam o que elas precisavam. Então, quando a gente conseguiu construir esse consenso de que ali o mais importante era isso, todo mundo defendendo a mesma coisa, a gente foi resolvendo. Então agora e o recurso? E agora onde que entra o estudante? E agora onde que entra o da FAMED, o da Odonto? E agora a fundação faz como? E aí todo o resto virou acessório, né, no que era o objetivo principal. Bora prosear. Volta daqui a pouquinho com Catarina Azeredo, a vice-reitora da Universidade Federal de Uberlândia. E aí tem curiosidades e você vai ver no próximo bloco. Bora prosear, vai para um breve intervalo e volta já. Uma universidade é feita de pessoas. E pessoas são feitas de histórias. Sabe, Lili, nada melhor do que uma boa prosa para a gente conhecer melhor as pessoas, suas histórias e suas ideias. Com certeza, Vitor Hugo. Então, bora prosear. Bora prosear. Toda pessoa é múltipla. Suas ideias e suas histórias vão muito além dos muros da universidade. Cada pessoa deve ser respeitada, valorizada e ouvida em toda a riqueza da sua trajetória. Convidamos você para prosear com a gente. Para ouvir e contar histórias, para rir e se emocionar. Bora prosear! Todas as quintas-feiras, às 8 da noite, na Rádio Universitária e no canal da UFO no YouTube. Estamos de volta. E aí? Bora prosear? E o Bora Prosear está de volta hoje com a presença da vice-reitora Catarina Azeredo. Vitor Hugo, a gente falou muito sobre a infância da professora Catarina, um pouquinho sobre a vida acadêmica, mas eu queria que você descobrisse mais alguma coisa da intimidade da Catarina, como que é, por exemplo, o fim de semana da Catarina, o que ela gosta de fazer nas horas de folga. E aí, professora? Bom, eu já tenho um tempinho que eu não sou muito mais dona das minhas horas livres, né? Eu tô com um menininho agora de 1 ano e 3 meses, então meus fins de semana não são mais muito controlados por mim. Mas quando eu tenho a possibilidade, né, de no fim de semana, eu gosto muito de passar tempo ao ar livre, assim, ir para parques, sabe, passear em praças, são coisas que me agradam, assim, ficar perto da natureza onde é possível. A gente está numa cidade, né, então buscar um pouco de natureza, ir para cachoeiras, eu gosto de coisas assim. O meu marido gosta muito, ele é formado em educação física, então eu aprendi com ele a gente fazer muita trilha, ir para muito lugar, assim, e ficar perto da natureza. Ler livros, né, uma coisa que eu gosto, mas os meus últimos livros foram relacionados à maternidade também. E hoje em dia o meu fim de semana ideal é estar com meu filho. Então, assim, se a gente for para um parque juntos e ele estiver divertindo, é isso que a gente faz. Geralmente a gente passa um tempo assim. Se a gente for descer um pouco, eu moro em apartamento, né, descer um pouco para a área social do prédio para ele passear um pouco, a gente faz. Eu acho que é um pouco isso. Ir para casa de amigos, eu gosto muito, né, de receber gente em casa. Agora com criança é mais fácil a gente receber gente em casa do que sair, então fazer coisas em casa. Eu gosto de fazer pão, pizza, então eu faço e chamo os amigos em casa para comerem com a gente. Meu marido adora fazer um churrasco também, então assim, até para desmistificar essa coisa de que nutricionista não pode comer de tudo, a gente come de tudo. Então, o final de semana hoje em dia ele tem sido assim, com amigos, indo na casa de amigos, recebendo amigos em casa, indo para parques, para praças, para o Maurício poder correr, brincar, né, na grama, na areia e coisas desse tipo. E quando sobra um tempinho, aí eu tento ler um pouquinho,
né? Ouvir música em casa, a gente gosta muito de ouvir música, então a gente sempre está com uma música tocando. O Maurício adora, ele já dança quando ele ouve qualquer musiquinha, ele já começa a se balançar. Qual estilo de música você prefere, Catarina? Eu ouço muitos tipos de música, assim, muitos estilos, mas eu gosto muito de pop rock, muito de MPB, então, assim, a gente ouve principalmente esses estilos, assim, um pop rock, um MPB. O Maurício já está na escolinha? Já está. Tive que colocar, é a vida da mãe, né? E minha rede de apoio é toda fora de Uberlândia. Eu não tenho nem minha mãe, nem minha sogra por perto para dar uma ajudinha. Então, ele fica na escolinha de manhã, de tarde ele tem uma moça, uma babá que ajuda. Sua esposa é de Viçosa também? Não, ele é de Barbacena, que também é pro lado lá, indo para o Rio de Janeiro, mais próximo de Belo Horizonte. Então, tá bem distante daqui. Sim, bem longe. Mais de 700 quilômetros daqui. Quantos? Mais de 700. Meu filho estudou lá, por isso que eu sei, em Barbacena. Eu queria saber, professora Catarina, se tem uma balancinha de peso lá na cozinha. Você já meio que falou, mas tem? Como é que é? A nutricionista tem uma balança de peso lá no em casa, no assim, para se pesar? É. Ou para pesar alimentos, tenho. Que eu uso essa balancinha para fazer algumas receitas que precisam controlar o peso das coisas, mas para a gente se pesar, não. A gente conseguiu uma, mas foi mais porque eu e o meu marido, a gente ficava muito preocupado se o Maurício estava ganhando peso adequado, então a gente pesava a gente e depois com ele e sem ele, para poder fazer por diferença, mas o peso nunca foi uma preocupação assim minha. Eu acho que constitucionalmente nunca foi um problema, assim, uma preocupação. Abençoada. Sortuda ela, né? Abençoada, abençoada. Como é que a Josi, ela fez uma pergunta, como é que é, Josi? É embrulhado? Como é que é? Comer mais... Desembrulhar ou descascar? Descascar, exatamente. Desembrulhar ou descascar, como é que é isso? É descascar. É como eu falei, eu como pão, mas eu preferencialmente faço o meu pão, porque eu sei que não tem ali nenhum ingrediente, né, dos ultraprocessados que a gente chama hoje na área da alimentação. Então, quanto mais perto do alimento, quanto mais próximo do natural for, melhor. E aí a gente pode comer uma diversidade de coisas. A gente pode ir numa feira, esqueci de falar que eu adoro feira, a gente pode comer um pastelzinho de feira no fim de semana, que não vai ter problema. Se a gente tiver uma dieta, né, no dia a dia, que seja uma dieta mais natural, do descascar mesmo. Ô, Catarina, uma curiosidade que a gente não abordou. Como foi a sua vinda para Uberlândia? Você se adaptou rapidamente à cidade? Então, eu vim em 2010 já para prestar o concurso. Eu nunca tinha vindo a Uberlândia. Não, mas imediatamente eu gostei da cidade. Assim, pelo tamanho, como eu já tinha morado em Belo Horizonte, que é muito grande, em Viçosa, que é muito pequeno, Uberlândia, para mim, foi uma cidade de um tamanho ideal. O trânsito aqui não é um problema, a violência, embora esteja aumentando, ainda está muito controlada em relação às capitais. Então, assim, a qualidade de vida que a gente consegue ter aqui, né? E eu me senti muito acolhida pelas pessoas, pela cidade, né? Algumas pessoas falam que o pessoal de Uberlândia é mais fechado. Todo mundo que eu conheci aqui, sendo daqui ou de fora, hoje eu me considero uma uberlandina, porque realmente fui acolhida, não voltaria para Belo Horizonte, que é minha terra natal, pelas dificuldades que a cidade tem hoje, e vendo que Uberlândia tem uma qualidade de vida muito boa. Então, eu vim para cá e gostei muito da cidade, assim, me adaptei muito fácil à cidade. Eu sou uma pessoa fácil de se adaptar, eu acho que pelas adversidades que eu passei na minha vida, eu fui desenvolvendo essa habilidade de adaptação. Então, para mim, me adaptar a uma cidade como Uberlândia foi facílimo. O Rodrigo é seu esposo. Onde você o conheceu? Na faculdade? Na faculdade. Em Viçosa? Em Viçosa. A gente se conheceu lá. As pessoas brincam, né, que é o casamento perfeito, a nutricionista com o educador físico, mas foi uma coincidência. A gente se conheceu na época da faculdade. E aí começamos a namorar. Ele professor? Hoje ele atua como personal, ele é autônomo. Ah, tá. Como é que você vê o ensino público do país hoje? Olha, de uma forma geral, eu vejo com muita preocupação. Eu senti que a fisionomia dela até mudou, Ela se olha. Porque assim, a educação,
para mim, assim, é como a gente constrói uma nação, é como a gente transforma as pessoas, é como a gente transforma a nossa sociedade. E hoje eu vejo com muita preocupação, porque o ensino público, de um modo geral, ele vem sofrendo um subfinanciamento, seja no ensino fundamental, médio ou no ensino superior. E aí isso compromete muito a qualidade, né, das pessoas que a gente está formando, muito a qualidade dos profissionais e compromete a ascensão social, a transformação da vida, da renda dessas pessoas, a melhora da sociedade brasileira como um todo, o conhecimento, o desenvolvimento do país como um todo. Então, eu vejo com preocupação, eu acho que a gente tem desafios distintos. Hoje a universidade pública, ela sofre o desafio do financiamento, mas ela sofre também o desafio dos tempos atuais, em que a gente tem uma baixa procura, às vezes, por alguns cursos, especialmente com essa divulgação de que... Eu acho que as mídias sociais têm um papel nisso, uma atuação nisso, né? De muita gente achando que tem um caminho mais rápido e mais fácil para ter ascensão social, que não seja por meio dos estudos. Eu vim de uma geração que o sonho dos meus pais era que eu me formasse. Né? E hoje a gente ouve as pessoas dizendo muito que eu posso ser um empreendedor sem ter formação, ou eu posso ser um influenciador digital sem eu ter uma formação, eu posso influenciar em alimentação sem ser nutricionista e assim por diante. Então, há uma crise, que eu acho, no sistema educacional, tanto pelo subfinanciamento, quanto para a gente resgatar mesmo a função da universidade, né, enquanto construtora da nossa nação. Eu acho que resgatar o papel social da universidade é fundamental, porque a gente tem que formar pessoas que respondam às demandas da sociedade. O tempo, né, que a gente viveu enquanto universidade, o tempo histórico, encastelados, fazendo pesquisa para dentro, falando coisas que ninguém entendia, esse tempo já foi, já está superado e a gente precisa avançar para comunicar bem com as pessoas, para atender às demandas da sociedade, para entender qual é a vocação econômica local de Uberlândia, regional, né, de onde a UFO está, para a gente pensar a formação. Então, eu acho que a educação pública ela tem sofrido algumas crises que me trazem preocupação, pela importância que eu atribuo e que eu acho que não sou só eu acho que todo mundo que está aqui se dedica à universidade pública atribui à formação, ao ensino público, que foi o que me permitiu melhorar a minha condição social em relação à minha família, e é o que serviu para muitos de nós também alcançarem, né, uma condição social melhor. Então, é um cenário preocupante. Eu acho que a gente precisa realmente envolver a sociedade mais para que a gente tenha uma luta, uma defesa do ensino público com mais afinco e que o governo, né, que o parlamento, que hoje detém grande parte do financiamento, se atente para a importância da educação. Estamos chegando no fim, né, Lili? Eu queria só encerrar com uma perguntinha que a gente geralmente faz para os entrevistados. A Catarina, lá dos 7 anos de idade, que perdeu o pai, teria orgulho da Catarina que você se tornou hoje? Eu não tenho dúvida. Eu acho que sim. Com certeza, né, professora? Com essa história bela de vida, né? De tanta luta, representatividade feminina, né? Hoje já como mãe do Maurício. Inclusive, você passou a gravidez durante a campanha, né, Catarina? Foi difícil conduzir a gravidez e a campanha? Foi e não foi, porque minha gravidez foi muito tranquila, então foi possível trabalhar normalmente até o finalzinho. 2 dias antes eu ainda estava fazendo reunião, 2 dias antes do Maurício nascer eu ainda estava fazendo reunião. Então acho que a dificuldade é a dificuldade biológica do corpo, né, do cansaço, que quando a gravidez vai avançando fica difícil até respirar para falar. Mas eu acho que o ânimo também que a gravidez me deu, porque era uma coisa que eu queria muito, assim, o meu filho é a pessoa mais importante na minha vida, né, é tudo para mim. E ter engravidado naturalmente aos 40 anos de idade, e era uma dificuldade, uma coisa que eu queria muito, me deu um ânimo para tocar a campanha, né, sem grandes dificuldades. Então, eu acho que as coisas se equilibram, né? Teve a dificuldade biológica, mas teve também o ânimo da gravidez e de ter conseguido essa conquista, que era algo que eu queria muito.
A gente vai terminando, bora prosear, mas ela não vai sair sem chumbo, porque a oportunidade que a gente tem de entrevistar uma vice-reitora, ela não é todos os dias. Eu vou deixar que você utilize o microfone para falar com as pessoas. E se você puder nos responder, que a gente sabe, apesar da falta do dinheiro, do recurso, de tudo que nós temos enfrentado em relação à falta de subsídio para a educação mesmo. Corte de orçamento. Corte né, de orçamento. Muitas dificuldades. Se você puder falar do que ou de quais as prioridades da Universidade Federal de Uberlândia hoje. E aí a gente fecha, eu te deixo em paz. Não, perfeito. Eu acho que a prioridade 1 da Universidade Federal de Uberlândia hoje é a assistência estudantil. A gente tem trabalhado muito fortemente para melhorar a assistência estudantil, porque a gente observa que o país avançou muito com as cotas e a entrada de estudantes, né, vulnerabilizados, mas a gente não tem conseguido manter esses estudantes aqui dentro. Por diversidades enormes econômicas, eles acabam abandonando os estudos. Então, essa é uma prioridade da nossa gestão, é avançar na assistência estudantil. E, apesar das dificuldades financeiras, a gente tem conseguido avanços processuais, como edital em fluxo contínuo, né? A gente tem trabalhado fortemente para a abertura do restaurante universitário todos os dias. Acho que em breve nós teremos boas notícias nesse sentido. Essa é a primeira. Eu acho que a segunda, a gente tem trabalhado muito no enfrentamento à violência e a todas as formas de assédio aqui dentro da universidade. Não pode, o espaço do ensino, ele não pode ser o espaço que convive com a violência, né? Então, a gente tem agora uma política que vai ser também discutida no Consum para ter um enfrentamento adequado, correto, célere, e um enfrentamento que não seja só punitivo, mas que seja educativo, né? Porque quando a gente está punindo, já aconteceu a violência, o que a gente quer é que a violência não aconteça, né, aqui dentro. Seja a discriminação racial, enfim, o assédio sexual, moral, isso é uma prioridade da nossa gestão. E para isso a gente não precisa de muito dinheiro, né? Assim, a gente precisa melhorar processo. A outra prioridade é a gente resgatar na nossa graduação mesmo o que é possível, assim, como tornar a universidade mais atraente, de excelência, como melhorar a qualidade ainda mais dos nossos cursos, como fazer com que a marca UFO, né, se torne mais forte para a comunidade externa, como aumentar a função social da universidade. Então, no âmbito da graduação, a gente tem trabalhado muito nas normativas, muito pensando o curso, o desenho dos cursos, né, o tamanho dos cursos. O curso precisa durar 5 anos ou ele pode durar 4, que vai atender melhor a nossa sociedade, sem prejuízo da qualidade da formação, os cursos que podem ser noturnos e que têm uma atratividade para as pessoas que trabalham e que precisam ter acesso. Então, trabalhar nessa lógica da graduação, de uma graduação mais fortalecida e mais voltada para as demandas da nossa sociedade, entendendo a vocação da UFO. No âmbito da pesquisa, eu acho que é o fortalecimento também das nossas pesquisas, com os programas de pós-graduação sendo fortalecidos, maior integração da graduação com a pós-graduação, para a gente também estimular os alunos da graduação a se envolverem com pesquisas. Nós fechamos uma parceria importante com a Prefeitura, né, que a Prefeitura trouxe os problemas, elencou 144 problemas que podem gerar políticas públicas, né, Vitor Hugo, Eliane, e apresentou para o nosso corpo de pesquisadores, e os nossos professores, grupos de pesquisa, estão propondo soluções para esses problemas da prefeitura. Então, assim, é você fazer pesquisa voltada para uma demanda da sociedade, e você vai formar profissionais que sabem e que atendem às demandas também do mercado e que transformam política pública, transformam a sociedade. Eu acho que isso dá relevância para a universidade, né? E a extensão, que é outro braço que a gente precisa, né, manter muito fortalecido aqui dentro da universidade, que também é uma prioridade para a gente, assim, trazendo movimentos sociais para dentro da universidade, pensando, levando a universidade para a cidade, para os bairros, para que todo mundo entenda. Até hoje a gente tem pessoas que não sabem que a UFA é gratuita, que ainda perguntam quanto custa a mensalidade. Então, assim,
a gente precisa avançar nesses pontos que são pontos que a gente consegue resolver sem aumentar o gasto da universidade, né? Então, não está nas nossas prioridades construções novas com recurso próprio, porque a gente sabe que isso não é. Agora, com os recursos captados externamente, é possível. A gente vai trabalhar para isso, para aquilo que é prioridade, né, e urgente. Bora Prosear, em nome da comunidade universitária, te agradece. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada, Catarina, pela participação. Bora Prosear volta semana que vem. E aí? Bora prosear?